Sejam bem-vindos para mais uma biografia, a biografia número 13, e hoje vamos falar de Johann Gottfried von Herder. Johann Gottfried von Herder, que nasce em 1744 e morre em 1803. Foi um filósofo e escritor alemão e teve uma influência decisiva no chamado romantismo alemão e no tradicionalismo. Então, quem foi Herder e qual foi a sua vida? Vamos agora fazer uma pequena biografia sobre a vida de Herder, Gottfried von Herder. Filho de um tecelão, tornou-se sacristão e teve uma infância austera e rude. Portanto, teve uma infância muito difícil quando era pequeno. Em Königsberg, estudou teologia, filosofia e medicina. Seguiu as aulas de Immanuel Kant com muito interesse e tornou-se amigo de Hamann, que vai ter uma influência decisiva na vida de Herder. Hamann, cujas ideias em matéria de linguística, poesia e mitologia vão ter uma influência profundamente grande no pensamento de Herder. Portanto, nomeado pastor, Herder ensinou em Riga e depois tornou-se pregador. Em seus fragmentos sobre a literatura alemã moderna, portanto, uma obra escrita entre 1766 e 1767, portanto, Herder viveu no século XVIII, já proclamava que o gênio literário de uma nação, portanto, eu vou repetir, já proclamava que o gênio literário de uma nação é idêntico ao gênio da sua língua. Vamos ver aqui a importância que Herder vai dar à língua. E convida os literatos alemães a reencontrarem suas fontes de inspiração nas origens germânicas. Aqui também vamos ver a importância que Herder vai dar às origens tradicionais da Alemanha. É esse apelo à criatividade de uma literatura autenticamente nacional que Herder retomaria e ampliaria em toda a sua obra, exercendo grande influência na gênese do romantismo alemão. Herder atacou a tirania da estética clássica e da imitação dos antigos. Em 1769, viajou à França e encontrou-se com Diderot, que é um dos principais enciclopedistas das luzes, juntamente com D'Alembert, portanto o francês D'Alembert e o francês Diderot, e vários outros diversos enciclopedistas, mas voltou à Alemanha convencido do declínio da influência intelectual francesa na Europa. Aceitou então o cargo de preceptor do príncipe de Hohenstein-Ernstthal e foi com ele para Estrasburgo e lá tornou-se amigo do jovem Goethe. Atenção, porque o jovem Goethe, nessa altura, também vai ser muito influenciado por Herder. Após diversas obras sobre a arte e a linguagem, especialmente ensaios sobre a origem da linguagem, de 1772, Herder publicou suas duas principais obras, Outra Filosofia da História para a Educação da Humanidade, de 1774, e Ideias sobre a Filosofia da História da Humanidade, 1784-1791. Herder ocupa lugar importantíssimo na história da literatura alemã, pelo movimento de ideias que provocou e o impulso que deu às novas gerações, particularmente ao jovem Johann Wolfgang von Goethe. Atenção, porque o Goethe vai, como eu disse, vai ser muito influenciado por Herder. Insistiu também no caráter natural, evolutivo da linguagem. Portanto,
Para Herder, a linguagem, como eu disse, o caráter evolutivo da linguagem na história de cada povo, de cada nação, vai ter um lugar muito importante. Portanto, insistiu também no caráter natural evolutivo da linguagem, que teria surgido da imitação dos sons da natureza e seriam capazes de evolução e crescimento contínuo. Quanto à história, considerava uma característica de todas as realidades naturais. Herder era um tradicionalista, amante da história dos povos de cada nação. Todo o universo, segundo Herder, poderia ser entendido a partir de uma perspectiva histórico-evolutiva. Considerava que a história humana estava regida por um princípio imanente de bondade inteligente. Não só procurou estabelecer as leis gerais do desenvolvimento da história da humanidade, como também fez estudos particulares sobre diversos povos. Há quem diga, não é essa a opinião que eu vou defender, que a origem do sentido de nacionalismo estaria neste autor, Johann Gottfried von Herder. Porquê que eu estou a dizer isso? Como grande tradicionalista que Herder foi, não é? E pela sua defesa da nação alemã e também do lugar da língua e da história dentro da cultura alemã, há quem diga que ele foi um dos primeiros grandes impulsionadores, portanto, daquilo que depois, mais tarde, numa Revolução Francesa, veio a ser o chamado importância da nação, não é? O sentido de nacionalismo. Nas obras de Herder, as obras de Herder temos, em 1767, temos fragmentos sobre uma nova literatura alemã. Em 1772 temos Ensaio sobre a Origem da Linguagem, que é para mim uma das obras mais importantes. Em 1733 temos, portanto, mais uma obra escrita em alemão, Von Deutscher Art and Kunst. Em 1774 temos outra filosofia da história para a educação da humanidade. Em 1784-91 temos Ideias para uma filosofia da história da humanidade. Em 1796 temos Christliche Schriften, não sei se é assim porque eu não tenho uma pronúncia de alemão muito boa, não é? Depois temos Kirchenrenner em 1799 e Caligone em 1800. Mas a obra aqui mais importante a reter é a obra escrita em 1772, Ensaio sobre a Origem da Linguagem. Bom, quem sabe alemão, quem fala perfeitamente alemão e lê perfeitamente alemão, tem o privilégio de estudar profundamente a obra de Johann Gottfried von Herder. Bom, não é o meu caso, não é? Porque eu não conheço, não estudei o alemão, não conheço o alemão, mas de todas as referências que eu tenho, de tudo o que eu li, de todos os livros e comentários que li sobre Herder, o que é que nós podemos dizer deste autor? Qual é a grande síntese que podemos fazer do pensamento deste grande autor que influenciou profundamente o romantismo alemão, o pensamento filosófico alemão? Nós podemos dizer que Herder vai influenciar o romantismo alemão e opondo-se ao racionalismo das luzes. Ele opôs-se ao racionalismo das luzes. Em nome do direito à diferença e da importância do tempo e do lugar, cada civilização é única, segundo as palavras de Herder. Ele vai defender as unidades naturais, portanto, as unidades naturais de um dado povo, de uma dada região geográfica, de um dado povo, de uma dada cultura, e talvez seja aí que tenha surgido o tradicionalismo. Há quem diga que Edmund Burke na Inglaterra tenha sido um dos primeiros porque antigamente não se falava em tradição, falava-se em costumes. Portanto, o tradicionalismo não existia, existia muito o conceito de costumes.
Edmund Burke foi um dos primeiros a falar sobre o conceito de tradicionalismo. Mas, muito antes dele, mais ou menos na mesma época, não é? No século XVIII, mas um pouco antes, Herder vai falar do tradicionalismo da língua e da cultura alemã. Portanto, interpretado por analogia com o conceito de língua que exprime a experiência coletiva de um grupo. Lá está. O que é que ele quer dizer com isto? Portanto, a língua, o conceito da língua vai ter uma importância muito grande na definição cultural de um povo, de uma nação. E, por isso, Herder foi, portanto, conotado durante muito tempo como tradicionalista e romantista, pré-romantista, preparou, portanto, o romantismo alemão na literatura alemã. Penso que seja isso, mais ou menos, uma pequena biografia de Herder. Haveria mais algumas coisas para dizer, a importância que teve na literatura alemã, a influência em Goethe, não é? Wolfgang Goethe teve, portanto, muita influência de Herder nos seus escritos mais tarde. Em 1772, como eu disse, Ensaio sobre a Origem da Língua é, de facto, importantíssimo. Portanto, nos estudos posteriores da filologia e também do etnicismo, também podemos dizer que Herder vai ter uma grande influência, ele e o próprio Bonald, não é? Louis de Bonald, vão ser, muito antes dos sociólogos, de toda a escola da sociologia, eles vão ter uma importância muito grande também nos estudos sociológicos sobre a origem dos diversos grupos, o surgimento dos diversos grupos, em Herder, principalmente na língua e na tradição. Daí a minha ênfase sobre o tradicionalismo, a importância que Herder teve no tradicionalismo. Portanto, penso que esteja mais ou menos tudo dito. Portanto, a obra escrita em 1772, Ensaio sobre a Origem da Linguagem, é um livro importantíssimo para se ler. De facto, foi um grande autor na literatura alemã. Convido os meus amigos a procurar, se conseguirem encontrar este trabalho em língua portuguesa. Não sei, confesso que não sei se existe ou não. Ensaio sobre a Origem da Linguagem. Mas convido os meus amigos a procurarem saber mais sobre Johann Gottfried von Herder. Tenho aqui o retrato ao meu lado, não é? Deste grande pensador alemão, do romantismo alemão, do tradicionalismo, defensor do conceito de unidade na língua, principalmente na língua, da unidade dos grupos que compõem a nação. Neste caso, ele estava a falar da nação alemã. Ele opôs-se ao racionalismo das luzes, foi um crítico muito grande também, portanto, da Revolução Francesa, e penso que está aqui tudo dito. Espero que tenham gostado mais desta biografia e até uma próxima.